E foi daí que a gente começou a trabalhar com fotovoltaico com o que tinha na época, né? Vocês são dos poucos do mercado atual que podem falar que entraram antes da resolução normativa, né? Quem estiver assistindo, bom, é a cara do Mark Ruffalo, né? O que eu mais gosto de café, Arthur, é fazer o café. Bem-vindos ao Lado B do Sol, temporada Trajetórias. Meu nome é Arthur Santini, sou aqui da Ecore, e aqui do meu lado está o Rodrigo Matias, que vai me ajudar a conduzir esse programa. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Matias, sou diretor comercial aqui da Ecore. Como o Arthur disse, hoje a gente vai estar tocando aqui o Lado B do Sol, e é uma iniciativa bem legal que a gente está trazendo para o mercado, né, Arthur? É uma coisa nova que a gente busca trazer. O mercado está repleto aí de muita gente gerando conteúdo técnico, conteúdo de qualidade sobre empresas, sobre esse monte de coisa, né? E o nosso objetivo aqui é outro, é falar do lado B, né? Falando aí referência, o lado B da Lu, o lado B das pessoas que compõem esse mercado de energia solar. Falar sobre quem efetivamente são essas personalidades. Então, essa primeira temporada que a gente está fazendo com várias personalidades do setor de solar, a gente quer entender um pouco sobre quem são elas ali na vida pessoal delas, né, Rodrigo? É isso mesmo. E o bacana é que essa é uma iniciativa um pouco mais ampla que a Ecore está trazendo para o mercado. A EcoreCast vai ser uma série de podcasts, videocasts, nem sei mais qual é o nome certo dos casts tá aqui. Todo mundo de casts, né? Que a gente vai trazer para o mercado, mas também explorando esses outros conteúdos, né? Conteúdo técnico de qualidade, conteúdo comercial. Mas hoje o nosso objetivo é outro e para isso a gente tem um convidado muito especial aqui, né, Arthur? É um prazer muito grande. Apresentando, hoje nós estamos aqui com um convidado, José Renato, da Blue Sol, figura muito conhecida do nosso mercado, uma pessoa que está aí na estrada faz bastante tempo, que vai contar um pouco da trajetória dele para a gente. Renato, bem-vindo, prazer receber você aqui, tudo bem? Tudo bom, obrigado Rodrigo, obrigado Arthur pela apresentação. Pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo aí, maior prazer conversar com vocês. Bom, sou José Renato Colaferro, estou no solar desde 2009, desde então trabalhando 100% para esse setor, para essa tecnologia mágica, né, que gera energia elétrica através da luz, né, coisa mais linda. E a gente está, desde lá, hoje eu sou cofundador da Blue Sol, energia solar, uma das empresas aí que teve pioneirismo no setor, né? E estamos trabalhando desde então com afinco. E imagino que a gente está só no começo de uma trajetória muito mais longa. É muito legal, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tem muita gente que conhece o sobrenome Colaferro de longa data no mercado e talvez não atribua exatamente ao José Renato, né? Conta pra gente um pouquinho para contextualizar como que começou essa trajetória no solar. Então, eu sou formado no INSPER, em administração, né? Uma escola em São Paulo, morei lá durante o começo da minha vida adulta toda, fiquei 7 anos em São Paulo. Estava no mercado financeiro, sonhava em trabalhar no mercado financeiro, trabalhava em asset management, em fundos de investimento, private banking, fiz várias coisas e essa era a minha carreira que eu estava seguindo. Porém, em 2008, meu pai, Nelson Colaferro, né, que também é uma das figuras aí do setor, fez várias coisas aí também, ele me convidou para fazer parte de um projeto que ele tinha de criar uma empresa de energia solar. A gente olhou para aquilo e falou, poxa, olha só o que está acontecendo lá fora, né? No Brasil existia muito pouco benchmark. As empresas que estavam aqui, depois eu posso descrever um pouco mais o que era isso daqui, né? A gente brinca que era tudo mato, né? Era tudo mato, não tinha nada quase. E tinha alguns pioneiros fazendo algumas atividades bem de nicho, bem específicas, e ele me convidou para fazer parte do projeto, né, do que então era um projeto, só tinha o nome e um website, eu lembro direitinho, tinha um website montado e o nome da empresa só, e daí eu me apaixonei pelo projeto, eu achei que valia a pena, e pulei para dentro, e daí o Luiz Otávio, que é meu irmão,
estava se formando nos Estados Unidos, em Michigan, e a gente, para não comprometer o futuro de apenas 2, a gente decidiu botar 3 no risco da família, né? Tudo de uma vez, assim. E convidamos ele estava querendo voltar para o Brasil, estava pensando, né, contemplando a possibilidade, estava se formando, e daí a gente chamou ele e ele veio. Então, começamos nós 3 numa salinha de 15 metros quadrados, e foi daí que a gente começou a trabalhar com fotovoltaico, com o que tinha na época, né? Que era off-grid, era algumas outras coisas ali, que era o que vendia lá no longínquo 2009, né? Eu acho bem legal, Zé Renato, porque eu acho que essa trajetória sua, não só sua, né? Sua, do seu irmão, do seu pai, vocês são dos poucos do mercado atual que podem falar que entraram antes da resolução normativa, né? A maior parte das pessoas que você conversa do mercado tiveram o estalo a partir da 482, né? 2012, 2013, né? Quem você mais conversa de mais antigo no mercado vai te falar isso, né? 2012, 2013. E vocês começaram em 2009. Então, lá no começo da companhia de vocês eram focados em off-grid. Vocês trabalhavam no nicho mesmo, é isso? Exato. A gente trabalhava com o que tinha, né? Que era o off-grid. A gente, assim, até para explicar mais ou menos o critério de decisão, a gente vislumbrava que existia um projeto de lei no Congresso que permitiria a conexão dos sistemas à rede. Existia lá o Feed-in Tariff na Alemanha e tudo, e esse projeto de lei era um projeto que a gente achava que poderia passar. E a gente imaginou, então, que isso ocorreria no Brasil, que já valia a pena, faria assim, algum sentido entrar. Mas óbvio, né, que a gente não podia esperar aquele projeto de lei, precisava pagar as contas, fazer a coisa acontecer. Então, a gente começou vendendo off-grid, a gente vendia módulo solar, né, de 120 watts. Eu lembro que os primeiros que a gente vendia eram 120 watts, 12 Legal. volts. E a gente começou a importar lá um fabricante, que era a Santec, que existe até hoje, né? Cresceu muito, depois decresceu e tudo. E a gente começou a representar esse pessoal no Brasil e passamos a vender. A gente vendia controlador de carga, módulo fotovoltaico, bateria de chumbo ácido e vendia para a usina de cana aqui da região, para botar a estação radiobase, repetidor de rádio, esse tipo de coisa, autoestrada, e era muito difícil, né? Era assim, quando fechava uma venda, porque das características do off-grid é que o ticket médio é muito baixo. Então, você trabalhava para fechar uma vendinha de R$2.000, de R$3.000. E o off-grid também, ele é uma tecnologia que ele te pune muito, né? Se você errar no dimensionamento, ou se o cliente te disser que ele tem uma carga menor do que a carga que ele tem. Então, tem várias histórias que ocorreram, assim, do cliente dizer, não, uso luz 2 horas por noite, só preciso acender uma lâmpada lá de 5 watts e tal. Daí você ia descobrir, ele está ligando a geladeira no sistema e achando que ia ligar. Né? Então, o off-grid tem dessas, assim, era difícil, era complexo pra caramba, mas começamos. Lembro que depois, no final do primeiro ano, nunca vou esquecer isso, meu pai pegou e falou assim, nossa, olha que legal, a gente faturou R$35.000. Um pipoqueiro de uma escola fatura mais que isso por ano. É isso. E eu nunca vou esquecer, eu falei, nossa, a gente faturou o faturamento de um pipoqueiro. Mas foi assim que a gente começou, e é uma trajetória que a gente se orgulha. Daí a gente foi achando caminhos, e uma segunda coisa que a gente achou depois, posteriormente, foi a educação, né? A possibilidade de treinar pessoas, porque a gente via que a gente fazia uma campanha no Google e gerava muito lead, só que ninguém comprava. Daí a gente falou, poxa, interessante, né? A gente faz campanha, gera lead, mas ninguém compra esse negócio. Então, o que será que esse pessoal está querendo?
E a gente começou a perguntar, e a gente percebeu que as pessoas queriam aprender sobre o setor, né? Legal. Então a gente percebeu isso e falou, não, então vamos ensinar, né? A gente está aqui precisando vender, tem gente precisando aprender sobre isso, então vamos começar a ensinar. Daí foi quando a gente decidiu criar, né, o que a gente chama de Blue Sol Educacional, que foi uma empresa que treinou mais de 18 mil pessoas ao longo de sua trajetória e ali a gente achou também um novo nicho onde a gente podia gerar oportunidade, né? Bom, a Blue Sol teve uma abrangência tão grande nessa questão dos treinamentos educacional que um dos 18 mil está aqui falando com vocês, né? Quando eu entrei no mercado, Zé Renato, sou do interior de São Paulo aqui, mas um pouco mais próximo da capital, sou de Campinas. Eu lembro quando eu entrei nesse mercado buscando referência, eu lembro que tudo que a gente procurava na época direcionava para a Blue Sol. Eu acho que durante um tempo esses caras foram os caras mais conhecidos do mercado, né? Sem dúvida. O Luiz, pelo amor de Deus, ele aparecia mais do que meme na internet, né? Eu lembro ele tava em tudo, cara. E eu fui lá para Ribeirão Preto, eu lembro que eu tive a oportunidade de estudar com vocês, tanto que quando a gente se encontrou pessoalmente aqui na Ecora a primeira vez, para mim foi muito gratificante, porque eu falei, olha que bacana, né, cara? O pessoal que me deu possibilidade aí de entrar no mercado com qualidade, hoje tá aqui se relacionando comigo numa outra esfera, né? Isso é muito bacana. E eu sempre percebi uma coisa, mas eu acho que você pode dizer com muito mais propriedade pra gente, ainda nessa continuidade do mercado. Vocês sempre buscaram muito referências de qualidade nacionais e internacionais, né? Eu lembro que virava e mexia, a gente via vídeo de vocês procurando feiras, eu lembro bastante. Como que foi essa questão assim da experimentação sua, da sua família, da Blue Sol, nesse mercado internacional? Como que vocês se lançaram para isso, para poder trazer esse padrão de qualidade aqui para o Brasil? Legal, Rodrigo. Sim, fico feliz, Rodrigo, que você tenha passado por lá. Deu certo, tá vendo? Ó, a gente vendeu o treinamento e prometendo um futuro brilhante no setor, ó. Aí, tá vendo? Deu é isso, cara. Eu me recordo quando eu fui fazer o treinamento lá, apesar de ser engenheiro, eu não me limitei a fazer somente a parte mais técnica. Fui subir no telhadinho lá no Senai, instalação, colocar a mão na massa, e é impressionante o quanto isso fez diferença pro momento de mercado que eu tô hoje, né, para poder falar a mesma língua de quem tá lá na ponta. Então, eu recomendo para todo mundo, pessoal, se vocês tiverem a oportunidade de se instruir com qualidade, isso vai trazer um diferencial significativo pro que vocês pretendem construir de carreira nesse mercado, e como o José Renato disse, é um mercado que tá só começando, né, que ainda vai voar bastante. Mas desculpa, eu te tirei do foco do que você estava falando. É isso, Rodrigo. É um bate-papo, né? Então, a gente no começo se espelhava 100% no mercado internacional. A gente olhava para as empresas lá fora que estavam dando certo. A mais marcante ali naquele momento era a SolarCity, né, que depois foi adquirida pela Tesla e se tornou Tesla Solar, se eu não me engano, em 2016. Mas naquela época a SolarCity era a empresa benchmark para a gente, né? Era a empresa que a gente olhava e tinha algumas outras que a gente se inspirava muito. E a gente tentava, de certa forma, se espelhar nelas para vislumbrar um possível futuro aqui no Brasil. Então, a gente olhava muito para essa questão já de rede, de pulverização, da cauda longa, né, que em todos os mercados, de certa forma, ela existe, né, que basicamente o que a cauda longa diz é que o mercado ele tem poucos players que tem um market share grande, muito poucos. Normalmente esses players aí grandes são 2 ou 3 que tem lá 10% do mercado, e depois os outros 90% do mercado ele é distribuído em milhares, né, às vezes até dezenas de milhares de pequenos integradores, e foi isso que aconteceu no Brasil, né. Então a gente ficava pensando em formas ali de trabalhar, de se beneficiar dessa cauda longa, né. Então, era algo que a gente olhava muito. E sobre tecnologia, durante um certo período, até quando a gente começa a lembrar do passado, é legal, né? Que eu lembro que eu me especializei muito em elétrica. É uma coisa, eu sou administrador, né? Mas eu brinco até que eu sou meio que engenheiro de coração. Então, eu fui no Senac lá fazer aula de elétrica. Fui aprender sobre tensão, corrente, um pouco de eletrônica. Eu fui muito fundo nesse assunto, sabe? Aprender como é que o inversor funcionava e tal. E naquela época
eu acho que tinha mais tempo, né? Acho que tinha mais possibilidade de estudar mais, né? Menos coisa acontecia ao mesmo tempo. Então a gente estudou muito isso. Eu fui muito fundo na tecnologia, sobre como ela funcionava, e depois esse arcabouço de conhecimento técnico me serviu bastante para depois montar uma engenharia de qualidade, para depois saber quem é bom mesmo, quem sabe o que está falando sobre aspectos técnicos do setor e quem não sabe. Então, eu acho que assim, esse mergulho no funcionamento da coisa mesmo, né, de como ela funciona, depois ajudou muito posteriormente. Então a gente ia muito fundo nisso, olhava muita nova tecnologia, olhava muito o que estava acontecendo com tecnologia de módulo, e até um caso interessante é que a primeira vez que a gente foi para o evento internacional, que foi na Filadélfia, nos Estados Unidos, a gente chegou lá e descobrimos que a gente tinha comprado o evento para 3 dias antes da feira, que era a feira onde existia lá os expositores, né? E a gente chegou num evento de cientista lá. Era cientista mesmo, os caras, assim, completamente absortos em como é que funcionava a dopagem da célula solar, como fazia o wafer de silício. E a gente passou 3 dias ouvindo aquilo e não entendendo quase nada, né? Porque era muito, muito profundo aquele conhecimento lá. E eu acho que até para o pessoal era novo, né? Porque era uma tecnologia que era muito pouco escalada ainda. E foi interessante, a gente aprendeu um monte de coisa, mas a gente descobriu depois que a feira começava só daqui 3 dias e ficamos lá naquela feira dos cientistas lá aprendendo sobre como é que funcionava a dopagem da célula solar. E vocês conseguiram acompanhar a feira que vocês queriam ir ou no final não deu certo? Conseguimos. Depois a gente foi na feira, ainda era muito pequena, era uma feira que, se eu não me engano, era a PV America, que era uma feira que depois ela se tornou gigantesca, mas naquela época era super pequenininha também, em 2009, mesmo nos Estados Unidos, né? O setor era super pequeno, e a gente ia lá visitar os sistemas, né? Ver como é que era, tinha aquele tour pelos sistemas da cidade lá para ver o sistema funcionando, conectado à rede. Então, tudo muito mágico, né? Aquele começo que a gente podia ver finalmente, né? Um sistema conectado à rede que nem existia no Brasil naquela época, né? Bacana. Muito legal. E a hora que você estava falando a respeito de você ser um administrador, né? E aí aprender a parte técnica por uma questão de necessidade, de entender que você está trabalhando, enfim, né? Disso para se tornar, assim, uma pessoa que compartilha conhecimento no mercado, com a Bluesol, tanto profissionalmente, com a Bluesol Educação, quanto participando de eventos e tal. Existe, assim, um dia zero, onde você teve um estalo, que você pensou e falou, pô, eu manjo desse negócio de solar, eu posso ensinar as pessoas sobre isso, eu posso compartilhar conhecimento sobre isso. Algum dia, alguma situação que você teve um estalo, que você falou, cara, eu mudei do mercado financeiro para isso e agora eu sei o que eu tô falando. Teve alguma situação assim onde você teve esse estalo? Arthur, eu acho que foi a visão de que da gente perceber que a gente não ia conseguir fazer tudo sozinho e de que a gente precisava de massa crítica nesse setor para que o setor de fato existisse, né? Então a gente percebeu que, assim, se a gente pleiteasse isso através de muito poucos players, de empresas pequenas, que muitas vezes, inclusive, nem tinham interesse de ver o crescimento do setor, tá? Porque tinha gente que tinha aquele pensamento antigo mesmo, monopolista, assim, de querer dominar a coisa toda, e que ficou para trás, inclusive, né? Gente que estava lá no passado e que ficou para trás, mas que queria, né? Não tinha interesse em ver a coisa crescer. E a gente percebeu que se a gente não compartilhasse, a gente não ia conseguir fazer com que o setor crescesse e, portanto, a gente não ia conseguir ver um setor tão pujante quanto a gente vê agora.
Então, isso foi bem genuíno mesmo, assim, a gente, claro, né, tiveram alguns momentos que dava um pouco dava um pouco de ciúmes de compartilhar algumas coisas, assim, mas o Luiz trouxe muito essa visão, né, de compartilhar. O americano, né, se formou nos Estados Unidos, e o americano compartilha muito. Isso que a gente está fazendo aqui entre empresas, né, isso o americano faz mais. Ele fala mais, né, sobre as empresas, sobre como a coisa deu certo, como deu errado e tudo. Então, o Luiz trouxe muito essa visão de compartilhamento e de, portanto, uma geração de reciprocidade, né? Então, assim, poxa, se a gente fizer pelo mercado, de certa forma, o mercado vai trazer para a gente oportunidades também. Que foi o que aconteceu muito. Então, a gente treinava as pessoas e o que acontecia na semana seguinte? O cara voltava com uma oportunidade, né? Então, ele voltava, ó, tem esse cara aqui que quer botar um sistema solar na casa dele, ou sei lá, na empresa dele, então vamos fazer junto. Inclusive surgiu daí, né, o modelo de integrador e depois, posteriormente, o modelo de franquia. Eu acho que nós fomos a primeira empresa que começou a utilizar a terminologia integrador. Né? Eu não tenho certeza disso, né? Mas assim, eu acho que foi a gente que meio que cunhou esse termo que era usado em alguns outros setores. E também, assim, claro, por razões de querer trazer negócios, então a gente entregava um pouco de conhecimento, né, bastante conhecimento, às vezes passava lá fim de semana, de sexta a domingo, lá treinando presencialmente, né, naquela época a gente não fazia EAD, e daí normalmente essas pessoas voltavam com bons projetos. A gente, por exemplo, um dos maiores projetos que a gente fez lá em 2011, o stand 100 kW, que, poxa, naquela época era uma coisa, assim, inacreditável, foi com um antigo engenheiro, o seu Manuel, amigo nosso aí, e o Manuel, o que ele fez? Ele trabalhava na ABB, em hidrogeração, né? Ele ajudou a comissionar Itaipu, para vocês terem ideia, né? Estou entregando a idade do Manuel aí, mas e daí ele trouxe lá os projetos de eficiência energética, né? Com verba de eficiência energética para conectar sistemas na CESP. Então, assim, e tudo isso surgia ali dentro daquele ambiente do treinamento, né? Bom, eu acho que a gente contextualizou bem a trajetória profissional, mas agora eu quero fazer um corte aqui. Quem estiver ouvindo, eu vou fazer uma sugestão. Vai lá no Google, digita Renato Colaferro, vê a foto dele. Aí na sequência você digita Mark Ruffalo e vê a foto do cara. E se vocês verem qualquer semelhança ali, é só coincidência, tá, pessoal? Coincidência. Quem estiver assistindo, bom, é a cara do Mark Ruffalo, né? É impressionante, a gente estava conversando aqui um pouco antes, eu comentei de um outro cara, ele falou, não, mas o pessoal me confunde muito com o Mark Ruffalo, e é verdade. E aí eu aproveito o gancho, cara, para trazer mais pro lado pessoal. Além de fazer filme de super-herói, cara, qual que é teu outro hobby? Cara, eu tenho muito hobby, é impressionante. Assim, ao longo da vida, eu fui fazendo várias coisas. Eu gosto de aprender, né? Então, eu adoro pegar uma coisa nova para estudar e tudo. Uma das coisas que eu aprendi foi o piano, né? Que eu aprendi com 32 anos. Eu tava curioso se esse ser esse piano aí era só cenário que você ajeitou para ficar bonitinho ou se você toca mesmo esse negócio aí. Não, tenho treinado muito pouco, porque meu atual hobby é ter uma filha de 3 meses, né? Maravilha. Uma bebê de... Parabéns. Estou com uma bebê de 3 meses, obrigado. E assim, então meu atual hobby tem sido esse, mas que é maravilhoso também. Estou gostando muito de tê-lo. Mas eu como hobby, eu tive vários, né? Então, assim, eu vou aprendendo coisas e eu acho que tudo isso agrega, de certa forma, né? O piano foi um deles. Eu gosto muito de jazz. E o piano é algo muito presente no jazz. E daí, um dia eu falei, não, depois que eu casar, eu vou aprender. E daí, depois que eu casei, eu cumpri a promessa comigo mesmo e fui lá aprender. E claro, né, não tenho tanto tempo para estudar o quanto o piano requer, ainda mais piano de jazz, mas aprendi um pouco. E daí, depois, ao longo da vida, fui fazendo várias coisas. Eu gosto muito de pescar, já fiz algumas pescarias grandes aí, fui para a Amazônia, Mato Grosso, Pantanal, tantos lugares, e assim,
é algo que também, putz, a gente está num país surpreendentemente bom para isso, né? A gente está num dos melhores países do mundo, se não o melhor para pesca. Sou aficionado por café. Quem me conhece sabe que é algo aí que eu gosto muito, que eu levei a sério, estudei também, aprendi um monte de coisa sobre isso. Então, eu fui aprendendo coisas aí ao longo do caminho que me interessam, que de certa forma fazem com que a gente se distraia do dia a dia do solar, que também é algo que toma a maior parte do meu tempo, né? Gostei dessa referência aí ao café. Eu posso falar por mim, mas acho que o Rodrigo também, pela quantidade de café que a gente vê o Rodrigo pegando aqui no escritório, né? Hoje eu vou tomar o meu 32º, né? Depois que acabar aqui a gravação, cara. O tanto que a gente gosta, mas você tá numa região bem legal para isso, né? Para quem... se você não conhece a Blue Sol, acho um pouco difícil, mas a matriz de vocês é em Ribeirão Preto, né? Uma região super conhecida, né? A Alta Mogiana ali para produção de café e tudo mais. Você tá numa região boa aí para isso. O que você mais gosta de café? Fazer, tomar, o que é? O que eu mais gosto de café, Arthur, é fazer o café. É algo até... um dia eu estava trocando uma ideia assim, com uma pessoa que era psicóloga. Daí ela falou que que existiam mini toques, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Então, assim, existe de certa forma, o que é o mini toque? É uma pessoa que é algo que você gosta de ter controle sobre. Assim. Então, tem gente que gosta de montar coisa, tem gente que gosta de... E de certa forma, aquilo gera uma ordem no seu cérebro, porque num mundo tão caótico quanto que a gente vive, às vezes a gente gosta de ter esses hobbies para poder ter algo que está sob o nosso completo controle ali. Legal. E aquilo me marcou muito. Eu falei, nossa, que legal isso daí, né? É interessante, porque é um pouco isso que o café traz. Ele traz aquele momento em que eu tenho controle sobre aquela operação ali do começo ao fim. Então, o café ele tem algumas variáveis ali que são as mais importantes, né? Que é, por exemplo, primeiro, a qualidade, né, do grão que você está pondo, essa é a principal. Eu brinco que o que dá dor de estômago não é café ruim. Né? O pessoal fala, café dá dor de estômago. Eu falo, cara, eu nunca tive dor de estômago, porque você toma café muito ruim, por isso que deve estar te dando dor de estômago. Então, tem a qualidade do grão, tem a temperatura da água, tem a espessura da moagem, né? Tem a torra do café, que é muito importante, e tem principalmente o método de preparação, né? Então você tem, por exemplo, o método Hario, que é o método japonês, que é o famoso café coado, mas eles chamam, né, o pessoal do setor, o pessoal da área fala que é café filtrado, né? Então, um filtro japonês, enfim, ele tem lá uma plataforma feita por essa marca Hario, que eu uso bastante, e tem o Aeropress também, que é um método americano, que ele faz sob pressão, é uma espécie de um êmbolo que filtra o café. Então, claro, depois existe o prazer de tomar, né, que é o resultado daquilo que normalmente fica muito bom quando você aprende a fazer. Então, sempre sem açúcar, né, porque também o açúcar ele serve para disfarçar o café ruim, né? Ele não serve, ele só serve para isso. Por isso que o açúcar foi adotado, isso é verdade. Ele foi adotado para disfarçar o café ruim que o brasileiro, em média, toma, né? Que é um café muito, muito sobretorrado, um café que normalmente tem impurezas ali dentro. Então, o pessoal põe açúcar para disfarçar, né? Então, o café é bom, né? Um café especial, que o pessoal chama. Um café que normalmente o pessoal toma sem açúcar e que não faz mal para o estômago. Legal, uma aula de café aqui, né? Mas sabe, cara, essa aula me deixou feliz e triste ao mesmo tempo, que eu percebi assim, eu nunca estudei café, nada, o meu prazer tá associado assim ao cheiro do café, a experiência sensorial do café, mas eu gosto de tomar o café mesmo, para mim é o meu hábito de fuga ali durante o dia. E tá aquele dia caindo tudo, toma um cafezinho, dá uma relaxada, recentraliza e sai. Só que eu percebi que eu não sei tomar café. Não, eu achava que eu sabia alguma coisa de café, porque a qualquer hora eu vou te mandar uma foto, Zé Renato. Eu acho que eu tenho umas 7 cafeteiras em casa, entre cápsula, essa prensa, bialete, não sei o que lá, e cada hora eu vou usando uma, né, pra ir mudando.
Mas aí eu vi que eu não sei nada de café mesmo. Só tomar. Eu também gosto do ritual ali, né? De parar, tomar um café. É viciado do ponto assim. Eu não sei se você também é assim, mas às vezes eu tô vendo um filme. Aí você tá, um filme, uma série, aí você vê alguém com uma xícara ali tomando café. Cara, eu preciso dar pausa e fazer um café, porque tamanha é a Sim. vontade que dá do negócio. Ah, com certeza. Eu tomo. Eu não acordo sem café, né? Não, não tem como. O dia não começa sem. No fim de semana, normalmente eu capricho mais ainda, né? Porque dá para fazer com calma, tudo. Então, eu tenho uma moedora aqui em casa, tenho uma moedora na empresa. Quem já foi lá na Blue Sol já deve ter visto moendo e às vezes até eu peço desculpa, né? Peço licença e falo, pessoal, peraí que eu vou fazer um barulhinho. E aperto a moedora lá para moer na hora, porque o café moído na hora ele tem muito mais aroma, né? E tudo. Então, e assim, uma coisa legal também que é o que sei lá, a França, a Itália para o vinho, o Brasil é para o café. A gente está no paraíso do café, né? A gente está num país onde a gente tem muito café bom. Então, eu convido todo mundo que está escutando a olhar, que vale a pena. Eu até vou fazer uma propaganda aí de um outro segmento, né? Eu assino um clube de Curitiba, chama Moca Clube. Os caras são sensacionais, assim. Eles entregam café torrado muitas vezes 4 dias antes, 5 dias antes. Então vem aquele café super aromático, né? Vem todo mês. E fora os que eu vou comprando por aí experimentando. Então, vale muito a pena. É algo que para quem gosta, é um prazerzão. Legal. Anotei aqui. Não, eu também, cara. Eu tenho aprendido coisas interessantíssimas nesses bate-papos É, aqui. E sabe uma coisa que me chamou a atenção? Eu percebi aqui ao longo da sua fala uma correlação sua com um estudo que parece algo muito íntimo. 4, 5 vezes. Você já mencionou aqui, poxa, para saber tal coisa eu estudei bastante, eu estudei para aprender piano, eu estudei sobre café. Como é que é isso, cara? Cara da leitura, você é um cara do estudo. Como que você desenvolve essas habilidades relacionadas ao estudo? Eu leio muito, Uhum. leio bastante, assino o New York Times, assino Valor, assino o Estadão. Mudei recentemente, mudei mais ou menos um ano atrás para o Kindle. Esse ano eu já li uns 7 livros, leio bastante, não só sobre negócio, tá? Leio sobre várias coisas. Então, li um livro, por exemplo, sobre uma história verdadeira de um espião russo, né? Foi meu último livro, muito legal, da KGB e tal. Assim, então eu gosto muito de ler, eu adoro, eu acho prazeroso ler. Leio muito inglês, porque eu acho que tem muito conteúdo bom em inglês, né? Isso é uma coisa que até eu falo para o pessoal que trabalha comigo, eu falo, cara, aprende inglês, porque você vai conseguir acessar um universo de coisa que você não consegue em português. Né? Muitas vezes eu dou Google em inglês, porque depois você vai se acostumando, né, se habituando, e o Google em inglês ele é muito mais rico do que o Google em português, porque ele vai acessar uma base de dados infinitamente maior do que a base de dados que o Google vai acessar em português, né? Então, eu leio pra caramba e, mais recentemente, comecei a usar YouTube pra caramba para aprender. YouTube, eu acho, você tem que saber triar, obviamente, tem que saber olhar, né, bem o que você assiste, porque tem muita besteira, obviamente, mas tem muita coisa de qualidade, né? Então, é um pouco isso, Rodrigo. Assim, eu adoro aprender sobre coisas novas, né? Então, na época da pesca, sei lá, vou fazer uma pescaria. Cara, eu fico assistindo vídeos sobre o lugar que eu vou pescar, sobre uma vara que eu vou comprar, fé no review, né? Sobre aquele produto que eu tô querendo comprar e tal. E daí você vai aprendendo, porque às vezes num vídeo lá tem uma coisinha ali que você fala, putz, eu não sabia disso, cara, isso daí é importante. E esses dias, até recentemente, até uma curiosidade, já que a gente está falando da vida pessoal, eu montei um desktop. O computador que eu estou usando agora não dá para mostrar aqui, mas é um desktop. Ele é até meio gamer, assim, ele é azulzão, né, aceso. E daí eu montei, comprei do zero, comprei o gabinete, comprei a placa-mãe, comprei a memória RAM, o hard disk, tudo, né? Que não é mais hard disk, é um SSDzinho desse tamanhozinho. Assim, e daí, peguei ponto a ponto e fui aprendendo. Então, cara, vou comprar um SSD.
fui lá, pesquisei SSD, daí você vai, tem a página do Kabum lá, que faz assim, uma geral sobre SSD, daí você descobre o cara que mais fala disso e tal. Então, é um pouco isso, é explorando, né, o mundo, as coisas e aprendendo. E, pô, a hora que você vê o resultado lá, final, é legal pra caramba. O computador tá uma máquina, que tá top, tá muito bom para trabalhar. Eu fiz para trabalhar, né, não fiz nem para jogar, porque não jogo, porque toma muito tempo. Mas tá top, né? Então, é um pouco isso. Gosto de ir aprendendo, Rodrigo, e gosto de aprender sobre outras coisas. E acho que de certa forma, essas coisas sempre geram algum tipo de complementação para o negócio, sabe? Então, por exemplo, quando você vê o cara da pesca falando sobre uma carretilha e tentando vender aquela carretilha pelas qualidades dela, você fala, poxa, olha só o tanto que agrega valor gerar conteúdo de qualidade sobre um produto que você está vendendo, né? Então, portanto, vamos criar conteúdo lá na página da BlueSol para falar sobre produto, ou sobre uma dor que eventualmente o cliente tem, que ele ainda não saiba. Então, todas essas coisas, nessa transição assim, de setores, ela sempre agrega muito, porque às vezes em um setor diferente do nosso, o cara está fazendo uma coisa que a gente ainda não fez. Esse setor, por exemplo, de desktop gamer, por exemplo, os caras estão super avançados, né? Se eu não me engano, a Kabum agora foi adquirida por centenas de milhões de reais e tal. E, a qualidade do conteúdo que os caras criam lá, né, na página de YouTube deles é fantástica. Então, sempre gera algum tipo de sinapse, assim, intersetorial que acaba trazendo um pouco dessa possibilidade de trazer para o solar também, né? Que legal. São comprados agora pela Magalu, né? O Kabum, pela Magalu. Sim, se eu não me engano, uma dessas grandes. Mas aí, Zé Renato, você estava falando de livro e tudo mais. Eu estava conectando aqui com outras pessoas que a gente conversou, que estão nessa temporada também. Eu percebi muito isso. O pessoal, todo mundo que a gente conversou, eles são muito... Todo mundo gosta muito de aprender. Eu percebi também que a educação sempre está muito presente, não necessariamente a educação formal, eu fiz um monte de MBA, não sei o que lá, mas a educação como aprendizado. E eu acho que até que é uma pergunta que a gente pode começar a fazer, porque todo mundo quase todo mundo que a gente conversou, a gente bateu algum papo sobre livro, alguma coisa assim, e deixou alguma dica, alguma coisa assim. Você tem algum autor, algum livro que te marcou, que você fala, isso aqui é legal, é um livro que eu falo para as pessoas lerem, um autor que eu falo para as pessoas lerem. Pode ser mais recente, pode ser antigo, alguma coisa que te marcou na literatura? Bom, assim, em negócios tem alguns livros que são grandes pilares, né? Que são livros que me marcaram muito. A Startup Enxuta, por exemplo, é um livro que, cara, quando a gente foi criar a BlueSol, assim, foi um livro que eu falei, cara, fantástico, porque assim, a principal, pelo menos a lição que eu levei dele, foi muito a de não se apegar a premissas, né, pré-definidas que você acha que vai dar certo e mais testar mesmo, né, ir testando e vendo o que dá certo e ir por aquele caminho, mesmo que aquele caminho não seja o que você mais queria, né, sei lá, se o cara quiser comprar, se o cliente quiser comprar painel solar cor-de-rosa, e eu não gostar do painel solar cor-de-rosa, né? Sei lá, cara, talvez eu deva vender mesmo assim, porque não criar essas premissas atreladas a isso. Tem um livro que me marcou bastante também, eu gosto das histórias, né, das trajetórias dos empreendedores. Então, do Elon Musk, óbvio que é um livro que cara, né, não tem nem o que dizer, né, algo que, assim, marca muito, porque o cara como ele consegue mudar o mundo, né, através das coisas que ele faz e criar um impacto, assim, a gente o carro elétrico deve ao Elon Musk pelo menos uns 10 anos de antecipação, né, não existiria o hype que existe hoje se não fosse a Tesla, né, e o que ele fez com a Tesla, porque a questão é a execução, não é a ideia, né, muita gente teve a ideia antes dele, né, tinha o Fisker lá, tinha vários outros, mas ele conseguiu operacionalizar aquela ideia maluca, né? E que não é mais maluca agora, mas no passado era. Então, esse livro me marcou muito.
Tem empreendedores brasileiros também, que eu acho assim, que eu li recentemente, O Sonho Grande, poxa, do pessoal do Jorge Paulo Lema, da 3G, que, cara, eu acho fantástico, do Benchimol. Então, esses livros, eu gosto muito de trajetórias, porque bota um pouco, tangibiliza, né? Você vê que não é... Ninguém é super-homem, ninguém deixa de errar, muitos deles erram muitas vezes, então, assim, esses livros inspiram bastante. E tem um livro, cara, que assim, é impressionante, se você for para o segmento de negócios, todo mundo fala, mas é porque é muito bom, que é o The Hard Thing About the Hard Things, né, que é o lado difícil, enfim, eu esqueci como é que chama em português, mas é do Ben Horowitz, que é um cara que hoje é um dos maiores fundos de venture capital do mundo, e ele conta a trajetória dele como empreendedor. E é um livro que também, assim, ele fala mais das dificuldades, mas gera uma capacidade da gente ver assim quão difícil né, e perseverar. Então, empreender é uma das coisas mais difíceis que existe, né? Não tem quase nada tão difícil quanto isso, porque para você empreender, você tem que um investimento, uma dedicação profunda de longuíssimo prazo, com muita consistência, né? E assim, esse livro fala um pouco disso. Então, não sei, são os que me ocorrem agora, mas, cara, eu estou sempre olhando. Uma coisa que eu faço bastante é abandonar o livro no começo, se eu não gosto, se eu não consigo... Cara, se não tem rapport com o livro, sabe? Eu abandono sem medo de ser feliz, assim, porque, cara, eu não vou perder meus próximas semanas lendo um negócio que eu não gosto. O cara que eu adoro é o Tim Ferriss, que fez o 4-Hour Workweek, que é um cara que é um super podcast, né? Acho que um dos maiores podcasts do mundo é do Tim Ferriss, e ele é muito bom, né? O cara, ele consegue categorizar as coisas, também é um grande curioso, assim, né? E faz um podcast fantástico, e fez a Semana de 4 Horas, fez um sobre dieta, fez um sobre compilando os casos de sucesso dos grandes empreendedores e das pessoas que ele admira, né? Que é de Titãs, lá, alguma coisa, esqueci o nome agora. Mas, assim, então, eu fuço bastante. E, de vez em quando, eu pego umas histórias, assim mesmo, né? O último que eu li chama o The Traitor Was a Spy. O traidor era o espião. O traidor e o espião. E eu não sei se não sei se esse é o nome em português, mas né, o traidor era o traidor e o espião, né? E assim, é um livro sobre um espião da KGB, história verídica e fantástica. Você fala, cara, que interessante, como a coisa era lá, né? Então, enfim, são essas as minhas recomendações. Legal, bastante nome para anotar, né? Não, e o legal, assim, a diversidade, né? A gama de opções que a gente cria, né? E só vou fazer uma correção no que você falou, cara. Você falou do podcast do Tim Ferriss, que é um dos maiores do mundo. Tá? A gente tá superando isso aqui agora. É verdade. Quem dera, né? Ele que se cuide. Cara, deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei curioso. Eu não sei quanta gente sabe disso, mas você já palestrou sobre o nosso mercado em outros países. Não sei se em outros países. E é legal falar sobre a palestra, mas eu tenho uma pergunta muito curiosa sobre isso. Você já passou algum perrengue, cara, diferente nesse tipo de evento? Tipo, tô lá, vou falar sobre alguma coisa, de repente me vi numa situação ali que eu tive que me virar nos 30 para sair. Você já se viu numa situação dessa? Acho que eu já vivi algumas, assim, que foram interessantes. Porque, basicamente, né, só para contar rapidamente, assim, vou tentar ser muito sucinto, mas no começo não tinha ninguém para falar sobre Brasil. Então eu ia nos sites dos eventos, né, enfim, de vários eventos internacionais, e me inscrevia, falava, palestrante brasileiro e tal, e o pessoal me chamava. E o legal é que eu ganhava o ingresso, né? Você ia lá, você ganhava o crachazão bonitão lá, speaker, né, e era top, porque os eventos normalmente eram caros, então eu só pagava a passagem e ia para o evento. Teve um até lá no Arizona, da Green Tech Media, que os caras me pagaram até o hotel.
foi top, assim. Então, eu me inscrevia e era convidado. E daí, algumas vezes, sabe o que aconteceu nesses eventos foi que o inglês falhou, assim, sabe? Eu queria achar muitas palavras, e apesar de ter treinado bastante, simplesmente não vinha, sabe, as palavras. Então, teve alguns que eu passei esse tipo de perrengue lá, mas eu me meti a falar, né? Não só obviamente pelo ingresso, né, pelo convite, mas porque a gente acabava conhecendo muita gente. Depois você descia, né, naquele velho normal, né? Porque hoje em dia nem sei se vai voltar a existir isso, mas você subia lá no palco, daí a hora que terminava, todo mundo batia a palma, você descia, vinha aquele monte de gente com cartãozinho de visitas, trocava aquele monte de cartão. Então, era um jeito de conseguir muito cartão de visita, né? E muito acesso a normalmente gente boa. Então, eu fazia isso. Mas o perrengue, acho que o maior foi esse, que eu me lembre, assim. Eu lembro que um dos eventos lá na Alemanha, eu estava falando em inglês, assim, não vinha, cara. Eu comecei a meio que ter um branco, não sobre o que eu estava falando, mas um branco do inglês. Então, eu não conseguia achar as palavras e tal, e eu acho que eu devo ter soado muito confuso ali naquele momento, sabe? Cara, eu sabia que você me fez lembrar uma história, né? No passado eu conheci um cara que ele era trader lá na China. Ele tinha um amigo lá que morava durante muitos anos na China e ele se graduou numa universidade, estava prestes a ele vir embora para o Brasil. Ele foi convidado a dar uma palestra e ele falou, cara, eu vou dar essa palestra. Já tô aqui, aprendi chinês, tô seguro. Vou dar palestra em chinês, se preparou. Por que não, né? Quem nunca? Quem nunca, vou né? embora. E aí ele subiu no palco, cara, e começou a palestra, a audiência toda de chineses e tal. Ele falou assim, na primeira frase que eu falei, eu vi as pessoas me olhando com um ar de descontentamento gigante, que todo mundo me olhando meio bravo, assim. Eu dei aquela engolida seca, continuei ali falando por mais meia hora, aí acabou, todo mundo me aplaudiu, virou as costas e foi embora. Eu não entendi nada, eu cheguei para esse meu amigo e falei, cara, deu tudo certo, né, com a palestra, foi bom. Ele falou, a palestra foi ótima, com exceção daquele começo em que você xingou a mãe de todo mundo. Ele falou depois disso, cara, você engatou aqui, que foi uma beleza. Mas de vez em quando tem dessas, né, cara, quando você vai fazer alguma coisa fora da zona de conforto, dessas falhadas, né. Muito, muito bom. Eu tenho só mais uma dúvida aqui, a gente já caminhando para as últimas perguntas aqui. Depois tem uma outra parte especial que eu não acho que contar, mas analisando assim, colocando numa big picture, né? O José Renato que entrou lá no Insper, trabalhou no mercado financeiro, meteu o peito num mercado que praticamente não existia, construiu uma das empresas mais reconhecidas, ajudou junto com a família a construir uma das empresas mais reconhecidas no mercado de energia do mar. Olhando para trás, o que você considera que seja a tua maior conquista? Cara, temos profissionais, né? Acho que foi a criação do negócio perene e sustentável. A gente está aqui para o longo prazo, né? E esse sempre foi um valor que a gente teve e que a gente viu muita gente passando, cara. Muita. A gente, assim, para quem está no mercado e quem entrou no mercado há pouco tempo, saiba que esse é um segmento, é um setor complexo, é um setor que tem muito risco, porque a gente tem ticket médio alto, então gera uma sedução muito grande, porque você vê bastante dinheiro passando, né? E que muitas vezes não é seu, né? Então tome cuidado com isso. Você tem um ticket médio alto, tem um potencial de crescimento muito grande, então o cara acha que só porque ele começou ali a vender algumas centenas de milhares de reais, ele já deu certo, já explodiu. Tem um fluxo de caixa que muitas vezes é cruel, que tem, enfim, risco técnico. Cara, tem o cliente no seu pé que fez o investimento e que está louco para... Então, a gente viu muitas empresas, assim, arrebentando de crescer e, de repente, sumindo. Então, e muitas vezes empresas essas, assim, internacionais, né, casos extraordinários, assim, né, como, sei lá, Sun Edison. Pô, os caras, uma empresa que era fantástica, abriu capital e tal, e de repente, sei lá, em 2016, 2017, fechou no mundo, né, os caras estavam no mundo inteiro e fechou no mundo,
né? Então, assim, por quê? Porque tomou muito risco, porque investiu em projetos errados. Então, eu acho que criar um negócio perene é uma grande conquista. E eu penso muito assim na perenidade do negócio até sem mim, né? Eu penso muito na perenidade do negócio. Muitas vezes assim, se eu não tivesse aqui, alguém conseguiria e como isso funcionaria, né? Então, assim, a gente pensa muito nisso e eu acho que essa é uma conquista legal. E outra que me motiva pra caramba, assim, que, cara, não é demagogia, é gerar emprego, sabe? Que muitas vezes a gente fica sonhando sei lá, fazer caridade, em mudar o mundo e tal, poxa, o mais legal, tem coisa mais legal, mais impactante do que você gerar oportunidade para uma pessoa e, portanto, muitas vezes para uma família, né, para alguém, e muitas vezes para começar num segmento legal, novo, que tem potencial de crescimento, o cara vai poder construir a carreira dele no negócio, né? Então, assim, eu acho que isso é um dos meus maiores orgulhos. E no âmbito pessoal, eu acho que minha filha, né, cara, 3 meses é algo que é muito marcante, né, para qualquer um. Dois papais recentes aqui, o Rodrigo e o Zé Renato. O Lucas tá com 48 dias. Depois de 6 anos, eu fui papai de novo. E eu entendo o que você está passando e posso te dizer com propriedade que assim, só renova o gás para você tocar uma vida inteira pela frente por quem está lá em casa e olhando, tendo você como exemplo para você formar um cidadão e para poder proporcionar um mundo melhor, né? É muito legal, cara. Eu não sei quem sabe, Renato, aqui. Já foi mencionado em mais de uma vez, vocês vão ver aí na playlist dos podcasts, alguns deles já foi falado sobre a criação da Solar. Como que isso deu, qual foi o processo. Quem participou e hoje, felizmente, a gente tem uma associação que representa o mercado, representa boa parte dos interesses do mercado. Vocês também tiveram uma participação. Curioso isso. Eu já contei alguns outros, acho que mais os da Blue Sol, né, nos eventos nossos. Uhum. Mas antes existia a Bini, que é uma entidade que funciona dentro da Fiesp, e lá dentro tinha um grupo de trabalho que era de energia solar. E era muito legal, eles atendiam muito bem os anseios daquele setor lá do passado, né, 2011, 2012. E daí, só que a gente começou a ter alguns conflitos de interesse, né, por diversas razões, porque existiam grandes fabricantes ali que não tinham muito interesse em ver o solar prosperar e tal. E daí a gente começou a conversar com algumas pessoas, e uma das pessoas que eu conversava era o Café, que é uma figura aí também, né, lendária do setor de energia solar. Ele veio lá do setor de aquecimento, né, um cara que também está há muitos anos, né, nessa trilha. E eu, um dia, a gente conversou lá nos corredores da Abine e falou, cara, vamos fazer uma reunião de empreendedores para ver se a gente faz essa associação surgir. E um dia eu mandei uma mensagem de LinkedIn, tá no meu LinkedIn até hoje. Outro dia eu procurei, achei, e mandei até para ele, tirei um print, mandei para ele, falei, olha, Café, aqui tá o surgimento da Solar. Porque eu falei, então chama 3 empresas, eu chamo outras 3, e a gente vai, vamos fazer essa primeira reunião, que nem existia o nome AB Solar, né? Existia só uma ideia de uma associação. Eu lembro que eu agendei, né, uma salinha lá na Benedito Calixto, ali em São Paulo, na pracinha ali, tinha uma salinha para alugar, e a gente agendou com 6 empresas, e dali, né, nessa primeira reunião, a gente já percebeu que quem tinha muito mais talento para tocar aquela ideia era o Nelson, né, meu sócio, meu pai, que cabelo branco, mais experiência. E daí, daquela reunião que a gente fez ali primeiro, surgiu a AB Solar. E daí veio o Rodrigo, veio todo mundo né, o Rodrigo logo chegou, a gente logo mapeou o Rodrigo, né? Talvez o dia que vocês convidarem o Nelson conte daí da história. Mas daí, né, que é um cara sensacional, né, espetacular, que fez muito pelo setor. E basicamente dali que surgiu. E hoje, poxa, olha só que legal, né? Esse peteleco aí, esse comecinho que a gente fez, criou uma associação de mais de 600 associados, se eu não me engano, hoje em dia, e que cresceu muito. O Nelson foi presidente da associação pelos primeiros 2 mandatos,
e depois a gente, obviamente, passou, né, para frente, cara, foi muito legal ver surgindo, ver crescendo, e a associação teve uma diferença muito grande no setor, né, porque teve muito, engajou muito politicamente o setor para continuar crescendo, né. Eu acho que independente do posicionamento sobre a sociedade A ou B, o fato é que o mercado ganhou representatividade, né? Eu tô até pensando em mudar o nome do podcast dessa temporada para dinossauros do Solar, Né, uma coisa cara? assim. Porque a gente tá conversando com uma galera, cara, que traz umas histórias lá do começo, que quem tá entrando no mercado agora, ou quem tá, sei lá, 2, 3 anos no mercado, cara, nem imagina como isso aconteceu lá no começo. Muito legal, muito A legal gente mesmo. conversa com bastante players do mercado, principalmente novos entrantes, eu vejo né? Eu falo, não, mercado desde 2015. Nossa! 2015, tem que falar assim, não, peraí, deixa eu te apresentar os caras que estão no mercado desde antes de 2010, né? Você vê como é que era. Era exatamente. Tipo Bandeirantes, né? Tinha que ir derrubando o mato e vendo o que dava pra fazer ali. Bom, mas aí... Era tudo mato mesmo. Tudo mato, literalmente, né? Legal, cara, é legal. Falar da nossa vida pessoal, se abrir, conversar um pouco sobre, né, o que nos tornou quem nos é sempre algo muito legal, só que muito construtivo, muito gratificante. Então, queria te agradecer, nosso bate-papo foi muito legal. Você que está assistindo aí a gente, você quer ver alguém aqui nesse podcast, tem interesse em ver uma figura, uma personalidade, manda pra gente, né? Se você está vendo esse vídeo aí em alguma plataforma digital, como por exemplo o YouTube, aproveita aí, ativa a notificação, inscreve no canal, curte, copia, cola, compartilha, manda, né? Porque acho que só pelas dicas de livro e algumas histórias que a gente escutou aqui, já com certeza vale a pena. Então já aproveito para me despedir, te agradecendo muito por ter topado o convite, por compartilhar um pouco com a gente. É isso, né, Rodrigo? É isso. Eu também queria agradecer bastante. É muito bacana, cara, quando a gente tem uma ideia, né? Por menor que seja, pelo menos eu fico muito ansioso para ver como que isso vai ser executado e se isso vai trazer algum benefício coletivo. Eu compartilho muito da sua opinião que a gente poder trabalhar pelo coletivo talvez seja a maior conquista qualquer um que esteja em qualquer frente possa ter. E eu vejo que quando a gente trata de humanizar cases de sucesso, é muito legal porque isso pode soar inspirador para as outras pessoas e muita gente pode se identificar, né, no todo, em partes, mas pode perceber coisas muito positivas. Então, eu também te agradeço muito, me despeço e antes de te passar para se despedir, eu queria te pedir um favor, cara. Como isso é meio atemporal, né, como a gente estava falando, talvez alguém que escute depois tenha algo muito bacana a perceber nisso que a gente está falando e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem estiver nos ouvindo a qualquer momento, nos assistindo, sobre lá, o que você quiser falar, sua percepção de mundo, qualquer coisa. Que mensagem que você deixa para o pessoal que está nos assistindo? Poxa, complicado, Rodrigo, lembrar de algo agora, assim, acho que já passei diversas mensagens, né, mas eu falaria muito que eu acho que talvez eu passasse a mensagem de que provavelmente para quem tá nos escutando está, né, nesse segmento de energia solar, e eu diria que para acreditar que esse nosso setor ele tem um poder de longo prazo muito maior do que o que vocês viram até agora, né? E até talvez se alguém assistir a gente no futuro, talvez possa se lembrar disso e conferir isso. Então, quem está aí há 3, 4 anos já viu, né, um crescimento muito grande e talvez ache que esse crescimento muito grande é tudo. E eu acho que a gente está só no começo, né? Até porque o solar ele faz parte de um pacote de coisas muito maior, de recursos energéticos distribuídos e temas desse tipo que a gente ainda nem viu acontecer. Então, acreditem nesse setor e saibam que ele é muito necessário, né? Ele é muito necessário. Então, perseverem, acreditem. Nem sempre é fácil, nunca é um crescimento linear. Tem gente que luta contra, tem gente que nega, né? E tudo isso faz parte do jogo. Então, acho que seria essa a mensagem que eu deixaria, né? Acredite, a gente está só no começo
Tenho certeza disso. Maravilha. Renato, obrigado pela participação. Foi um prazer imenso estar aqui com você hoje. Arthur, valeu por mais um. Obrigado. Eu acho que dessa forma a gente se despede, né? É isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.